A tarde se desenrolava sem pressa, e Helena aproveitava o clima ameno para a caminhada diária com Luna. O sol já se despedia no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam nas poças deixadas pela chuva mais cedo. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar, misturado ao perfume sutil das flores nos jardins das casas. As ruas estavam tranquilas, com poucos carros passando e o riso distante de algumas crianças brincando ao longe. Luna caminhava animada ao seu lado, farejando cada canto da calçada com a curiosidade típica de um cachorro que parecia enxergar o mundo através dos cheiros. Para Helena, aquele era um dos poucos momentos do dia em que sua mente desacelerava. Nada de prazos, nada de ligações ou notificações, apenas ela, sua cadela e o barulho ritmado das patas no asfalto úmido. Mas então, algo quebrou a tranquilidade. Uma sensação incômoda, como um arrepio involuntário na nuca, fez com que Helena diminuísse o ritmo. Era como se estivesse sendo observada. Sem pressa, olhou de relance para trás e viu uma pequena sombra se movendo silenciosamente alguns metros atrás. Seu coração deu um salto involuntário. No começo, pensou que fosse apenas um cachorro qualquer, um vira-lata farejando o chão à procura de comida. Mas quando os passos dele se ajustaram ao seu ritmo, imitando cada movimento como um reflexo, algo dentro dela despertou. Sob a luz amarelada de um poste, conseguiu enxergá-lo melhor. Era um filhote de pastor alemão, mas seu estado era alarmante. Magro a ponto de parecer um esqueleto coberto por pelos sujos e embolados, ele mancava levemente, arrastando uma das patas traseiras com dificuldade. Mas o que realmente a fez prender a respiração foram os olhos. Grandes, fundos, com um brilho febril de exaustão e desespero silencioso. Ele não latia, não chorava, não pedia ajuda de forma óbvia. Apenas seguia seus passos com uma insistência muda, como se acreditasse que ela era sua única chance. Era uma tarde amena, típica de outono, quando Helena decidiu sair para a caminhada com Luna, sua cadela. O vento suave, quase imperceptível, balançava levemente as árvores ao longo da rua, e o cheiro de terra molhada ainda se fazia presente no ar, como o resquício da chuva que caíra pela manhã. As ruas estavam tranquilas, sem pressa, e o som dos próprios passos de Luna, combinados com os farfalhar das folhas secas no chão, criava uma sensação de calma. O céu estava tingido de laranja, em transição para o roxo, e o dia parecia ter se desacelerado, como se pedisse uma pausa. Luna caminhava alegremente ao seu lado, sempre farejando aqui e ali, como se o mundo ao redor estivesse cheio de mistérios para descobrir. Para Helena, aquela caminhada era uma forma de fugir da rotina acelerada de sua vida no apartamento pequeno e nos compromissos diários. Aqueles momentos pareciam ser de pureza, quase como um respiro no meio do turbilhão que sua vida às vezes se tornava. Mas, ao virar uma esquina, algo estranho a fez parar. Era uma sensação desconfortável, algo em seu instinto que a fazia sentir que algo estava fora do lugar. Helena desacelerou, olhando para trás, mas não viu nada imediatamente. Só depois de alguns segundos, ela percebeu a silhueta de um cachorro pequeno, que a observava a uma distância de alguns metros. Era um filhote, magro e sujo, com pelos emaranhados que pareciam mais uma massa de sujeira do que um pelo saudável. Ele caminhava com uma dificuldade óbvia, como se estivesse arrastando a parte traseira do corpo, e sua pequena pata traseira parecia estar completamente sem força. O filhote não latia, não fazia barulho, apenas a observava de forma silenciosa. O que mais a impressionou foram os olhos, grandes e dolorosamente tristes, com um brilho febril, como se estivesse lutando para manter-se de pé, mas ao mesmo tempo com uma esperança silenciosa de que alguém, qualquer um, o notasse. Helena sentiu um aperto no peito.
Aqueles olhos, não havia como negar, estavam implorando sem palavras. Ela tentou se convencer de que era apenas um cachorro perdido e que provavelmente ele se afastaria assim que percebesse que ela não podia ajudá-lo. Mas ele não se moveu. Ficou ali, imóvel, esperando. Helena hesitou, seu coração apertado com a cena à sua frente. O filhote não demonstrava agressividade, não estava tentando chamar atenção de maneira exagerada, apenas seguia seus passos com uma persistência silenciosa. Ela sentiu uma pontada de culpa crescer em seu peito. Estava claro que aquele cachorro estava sofrendo, mas sua vida era cheia de limitações. Vivia em um apartamento pequeno, já tinha Luna, que precisava de sua atenção, e sua rotina era intensa demais para adicionar mais um animal às suas responsabilidades. Mas ainda assim, o olhar do filhote a consumia e ela não conseguia dar as costas. Algo dentro dela dizia que ele não estava ali por acaso. Ela seguiu em frente, mas suas pernas pareciam mais pesadas a cada passo. Olhou para Luna, que também havia parado, com as orelhas atentas e o olhar fixo no cachorro perdido. Não havia mais como ignorar. Algo naqueles olhos, naquela expressão de fragilidade, pedia para que ela não fosse como tantas outras pessoas que preferem virar as costas. E de repente, o filhote vacilou. Seus movimentos se tornaram mais descoordenados e ele caiu de joelhos, incapaz de seguir em frente. O ar que saía de seus pulmões parecia ser um suspiro desesperado e suas patas traseiras tremiam visivelmente. Helena parou, sua respiração agora apertada, e uma sensação de urgência tomou conta de seu corpo. Ele não tinha mais forças para caminhar. Ela não sabia quanto tempo ele estava ali, vagando pelas ruas, mas aquilo parecia ser o fim de um trajeto já marcado pelo sofrimento. Não havia mais como ignorá-lo. Helena se agachou com as mãos trêmulas e o filhote, tão frágil e pequeno, olhou para ela com os olhos quase implorando, como se dissesse: "Por favor, me ajude." Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Sem pensar, tirou sua echarpe e, com um cuidado quase reverente, envolveu o corpo do filhote nela. Aquele gesto de amparo, mesmo simples, foi o suficiente para que ela se sentisse incapaz de deixá-lo ali. Decidida, levantou-se com o filhote nos braços e, com o coração batendo forte, começou a caminhar de volta para casa, sem saber exatamente o que faria a seguir. Mas já não havia dúvida, ela não poderia deixá-lo para trás. Ao chegar em casa, Helena imediatamente improvisou um canto para o filhote. Colocou algumas toalhas sobre o sofá, criando um pequeno ninho onde ele pudesse descansar. A princípio, ele parecia frágil demais para se mover, mas seus olhos, ainda brilhando com aquela mistura de desespero e gratidão, não a deixavam em paz. Luna, sempre atenta, farejou o novo visitante com curiosidade, mas não demonstrou sinais de ciúmes, apenas observava o filhote com um interesse genuíno. Helena suspirou fundo e pegou seu telefone, ligando para a veterinária de confiança. O diagnóstico veio rápido, mas não foi o que ela esperava ouvir. O filhote estava gravemente desnutrido, com sinais claros de desidratação, febre alta e uma infecção que poderia se espalhar rapidamente se não fosse tratada imediatamente. A veterinária alertou para a gravidade da situação e explicou que a sobrevivência dele dependeria muito dos cuidados que receberia nos próximos dias. Helena, com a voz embargada, prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Desligou o telefone e, sem perder tempo, foi até o armário de medicamentos, preparando tudo para cuidar dele. As primeiras horas foram um turbilhão. Helena usou uma seringa para dar líquidos ao filhote que, apesar de fraco, se permitia receber a ajuda. Sua pele estava quente ao toque, o corpo pequeno tremia com o esforço de tentar se manter vivo. Enquanto ele descansava, ela cobriu-o com uma manta macia, mas a preocupação não a deixava relaxar.
Durante aquela noite, Helena se revezou entre dar-lhe mais líquidos e tentar manter o filhote aquecido. Cada respiração dele parecia ser uma luta, mas ela estava determinada. Mesmo exausta, ela se recusou a dormir, observando cada movimento do pequeno corpo, esperando que ele reagisse. Luna, ao lado, deitou-se pacientemente, como se também compreendesse a situação, oferecendo sua presença silenciosa, como um apoio incondicional. Na madrugada, o filhote teve uma febre ainda mais alta, e Helena, com os olhos pesados de cansaço, não pensou duas vezes antes de ir à farmácia 24 horas. Com cada segundo que passava, sentia a pressão aumentar, mas ela sabia que, se houvesse uma chance, não poderia falhar. Na manhã seguinte, o filhote parecia um pouco mais calmo, embora ainda estivesse fraco e trêmulo. Helena não conseguia tirar os olhos dele. Cada pequeno suspiro, cada movimento a deixava em suspense. Era como se cada respiração do filhote fosse uma conquista, e ela sentia que, ao longo da noite, algo tinha mudado. Mesmo com todo o cansaço, havia uma sensação silenciosa de que ele estava finalmente começando a reagir. Ele ainda mal conseguia se mover, mas quando Helena lhe ofereceu mais líquidos, ele bebia com um esforço visível. E isso foi o suficiente para alimentar sua esperança. Quando ele finalmente fechou os olhos e dormiu por algumas horas, Helena sentiu um alívio tímido, mas necessário. Enquanto ele descansava, ela olhou para Luna, que estava deitada ao seu lado, observando com os olhos gentis e curiosos. Luna parecia entender a gravidade da situação, oferecendo de alguma forma seu apoio, sem jamais demonstrar ciúmes ou insegurança. A parceria silenciosa entre elas, e agora com o filhote, parecia ser uma verdadeira prova do poder do cuidado e da paciência. Nos dias seguintes, o filhote, que Helena passou a chamar de Sombra, começava lentamente a melhorar. Seus movimentos ainda eram descoordenados e seu corpo continuava a mostrar sinais de fraqueza, mas a mudança era perceptível. Quando Helena o colocou no chão pela primeira vez, ele tentou se levantar sozinho. Suas patas traseiras tremiam, mas ele fez um esforço visível para dar um passo, embora imediatamente caísse. Helena se abaixou e, com um sorriso, disse com voz suave: "Você consegue, Sombra." Ela o incentivava como se cada passo fosse uma vitória monumental. Ele tentou mais uma vez, desta vez com um pouco mais de força, e apesar da queda, parecia querer continuar. Era um momento simples, mas profundamente emocionante para Helena. Um pequeno filhote, frágil e quase derrotado pela vida, estava mostrando uma força interior que ela não poderia ignorar. Ali, naquele momento, Helena soube que, embora tivesse resgatado Sombra, ele estava lhe ensinando muito mais sobre perseverança e a importância de dar segundas chances. Conforme os dias passavam, Sombra se mostrava cada vez mais resiliente. Helena notou que ele começava a se aproximar de Luna com mais confiança, como se buscasse um exemplo para seguir. Luna, com seu jeito tranquilo e amoroso, nunca se afastava dele. Elas se tornaram uma dupla, e Helena sentiu uma imensa gratidão por ver que a presença de sua cadela ajudava o filhote a se acostumar com o novo lar e a encontrar algum tipo de segurança. Mesmo com a evolução, ainda havia sinais claros de que o passado de Sombra o assombrava. Ele se encolhia com facilidade ao ouvir sons altos, como o toque de uma porta batendo ou o barulho de algo caindo no chão. Quando alguém levantava a voz, ele se afastava tremendo visivelmente. A dor do abandono e dos maus tratos que ele havia sofrido estavam bem presentes. Helena sabia que o caminho de recuperação dele seria longo e que talvez nunca conseguisse apagar totalmente as marcas do que vivera antes de aparecer em sua vida. Mas ela estava decidida a dar-lhe todo o tempo e o amor que ele precisasse. Cada pequeno progresso de Sombra era comemorado com alegria, pois ela sabia que, por mais que ele tivesse sofrido,
Ele também estava encontrando a confiança para viver de novo. Porém, o destino de Helena e Sombra parecia estar prestes a enfrentar um novo obstáculo. Em um dia comum, logo após o almoço, ela recebeu uma ligação inesperada do comitê do prédio. Nós recebemos algumas queixas sobre o número de cães em seu apartamento e, por conta da quantidade de reclamações, você tem 10 dias para resolver essa situação, disse a voz do outro lado da linha, fria e direta. Helena sentiu o peso das palavras se instalando em seu peito. O coração disparou e por um momento ela ficou em silêncio, sem saber o que responder. Ela olhou para a Sombra, que estava deitado em sua cama improvisada, e Luna, que brincava com seu brinquedo preferido. Como poderia dizer a ele que, agora, ele teria que partir? Como poderia separar um ser tão vulnerável, tão dependente de sua confiança e amor, apenas por causa das regras de um prédio? A decisão parecia impossível. A ideia de deixar Sombra novamente para trás, depois de tudo o que ele havia enfrentado, era algo que Helena não conseguia sequer imaginar. Ela se viu mais uma vez dividida entre a lógica e o coração. Mas uma coisa estava clara: não iria abandonar Sombra. Helena passou os próximos dias em uma angústia constante. Cada visita ao comitê do prédio era uma repetição dolorosa do mesmo discurso e a pressão aumentava. Ela sabia que não poderia deixar Sombra para trás, não depois de tudo o que ele havia enfrentado e superado. As alternativas que surgiam não pareciam justas. Ela não poderia simplesmente dar a ele a chance de ser colocado em outro lar, onde ele teria que começar tudo de novo, talvez com outro abandono, talvez com mais medo. Não, isso não seria uma opção. Foi então que a decisão mais difícil e radical tomou forma na mente de Helena. Ela não ia abrir mão de Sombra. Ela, sim, mudaria. Com a voz firme, mas com um nó na garganta, ela anunciou aos vizinhos e ao comitê que sairia do prédio. Ela não se importava com o que pensariam dela, mas não deixaria Sombra ir. O custo dessa decisão seria alto. Ela sabia que a mudança significaria um recomeço em muitos aspectos de sua vida. A casa que ela encontraria teria que ser maior, mais tranquila e, principalmente, teria que ser um lugar onde Sombra pudesse viver sem medo. Mas o que ela sentia por aquele cachorro, por tudo o que ele representava, ultrapassava qualquer desafio que ela fosse enfrentar. Ela não poderia deixar ele ir. No final, depois de muito procurar, Helena encontrou uma casa afastada do centro da cidade, com um grande terreno cercado por árvores e espaço suficiente para Sombra correr livremente. Era uma casa simples, sem luxo, mas com a paz e o espaço de que ela e seus animais precisavam. Ela fechou a porta do antigo apartamento com a certeza de que não estava apenas se mudando de endereço, mas sim transformando sua vida e a de Sombra. Quando chegaram à nova casa, Helena sentiu uma onda de alívio tomar conta de seu corpo. O cheiro do novo lar, o barulho do vento nas árvores e a tranquilidade do campo pareciam promissores. Sombra, que antes estava frágil e desconfiado, correu pelo jardim pela primeira vez, com os olhos brilhando de felicidade. Ele parecia não acreditar que agora podia correr, brincar e explorar sem medo. Luna correu ao seu lado, como se o tivesse aceito completamente, sem reservas, como se ele fosse desde sempre parte da família. Os primeiros dias na nova casa foram um sopro de ar fresco para todos. Helena sentia a tensão se dissipar à medida que via Sombra e Luna se adaptando ao novo ambiente. O filhote, antes tão frágil e receoso, agora explorava o quintal com uma energia que Helena não sabia se ele ainda teria. Ele corria atrás de uma bolinha que Luna deixava escapar e às vezes parava, olhava para ela com os olhos brilhando, como se fosse a primeira vez que pudesse ser livre de verdade. A alegria dele, embora silenciosa, era palpável. Helena viu
com um sorriso no rosto, como a vida dele começava a mudar diante de seus olhos. E, em cada passo dado por Sombra, Helena se sentia mais em paz consigo mesma. Ela não sabia o que o futuro reservaria, mas algo lhe dizia que a decisão de trazê-lo para sua vida tinha sido a mais certa. Ao longo dos dias, ela viu Sombra se transformando, lentamente, de um cachorro traumatizado em um animal confiante, que encontrava prazer nas coisas simples. Até o medo que ele tinha de sons repentinos começou a diminuir, e ela sentia uma sensação profunda de alívio sempre que ele não reagia com pavor a algo que caía no chão, ou quando alguém falava mais alto. Então, após alguns meses de cuidados, a recuperação de Sombra estava praticamente completa. Ele estava forte, saudável, e seu comportamento, embora ainda cauteloso em algumas situações, havia se tornado muito mais tranquilo. O filhote que um dia olhou para Helena com os olhos de quem implorava por uma chance agora se comportava como um cachorro feliz. Ele brincava com Luna sem reservas, corria pelo jardim, se deitava sob o sol com os olhos fechados, como se estivesse aproveitando cada momento do que era agora sua vida. Helena não poderia estar mais feliz. O que começou com um gesto de compaixão, de alguém que não podia deixar um ser indefeso para trás, tinha se transformado em uma jornada de cura e redenção para ambos. Sombra, que antes carregava o peso de um passado de sofrimento, agora vivia no presente, livre e em paz. Foi então que Helena tomou uma decisão simbólica, uma espécie de cerimônia silenciosa, que ela sentiu ser necessária para marcar a transformação de Sombra, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Ela o levou até o parque onde o encontrou pela primeira vez, o lugar que representava o ponto de partida para a vida que ele estava reconstruindo. Ao chegar lá, Helena o soltou do pescoço da coleira e o deixou caminhar à vontade. Sombra, com uma energia nova, correu em círculos, como se não pudesse acreditar que estava naquele lugar novamente, mas agora com um espírito diferente. Ele parecia reconhecer aquele ambiente, mas ao mesmo tempo ele estava distante do medo que o dominava há meses. Ele se aproximou das árvores, cheirou a grama fresca e, ao longe, algumas crianças o notaram. Aproximaram-se, hesitantes no começo, mas logo perceberam que Sombra não era mais o cachorro assustado de antes. Ele as observou com curiosidade e, para a surpresa de Helena, permitiu que as crianças o acariciassem. Ele lambeu as mãos delas com a doçura de um animal que finalmente compreendia que estava em um lugar seguro, longe das sombras de seu passado. Helena, observando tudo com um sorriso discreto, sentiu seu peito apertar. Era como se o ciclo de cura tivesse chegado ao fim. O cachorro que um dia estava à beira da morte, agora vivia plenamente. Ela registrou aquele momento em seu diário, refletindo sobre o que aquele dia significava. Ao escrever, Helena percebeu algo profundo. Antes, ela acreditava que tinha resgatado Sombra, que tinha dado a ele uma nova chance. Mas, ao vê-lo ali, forte e confiante, rodeado de crianças e sem o medo que antes tomava conta dele, ela compreendeu algo ainda mais poderoso. Sombra, de alguma forma, a havia resgatado também. Ele a ensinou sobre paciência, sobre a importância de seguir em frente, sobre o verdadeiro significado de dar uma segunda chance. A vida que ela agora tinha com ele, com Luna e com o novo lar, não era mais apenas uma história de resgates, mas de uma troca mútua de cuidados e aprendizado. No fundo, ela sabia que, ao escolher Sombra, ela havia encontrado uma nova maneira de viver, uma maneira mais empática e mais comprometida com a verdadeira essência do amor incondicional. A jornada de Sombra, que começou com sofrimento e medo, agora estava repleta de momentos de felicidade e descoberta. Nos meses seguintes, ele e Luna continuaram a explorar o vasto jardim da nova casa, onde podiam correr e brincar o dia inteiro.
Sombra, que antes era um cachorro tímido e solitário, agora fazia parte de uma dupla inseparável com Luna. Ela o guiava com paciência, sem pressa, ensinando-lhe as regras do jogo e até mesmo as nuances de uma vida tranquila. Helena sabia que a cura de Sombra não havia sido apenas física. O carinho de Luna, somado ao amor incondicional dela, foi o que ajudou a dar o último empurrão para ele superar o que parecia ser um passado insuperável. A transformação de Sombra também foi, de certa forma, uma reflexão sobre a própria vida de Helena. A mudança de casa, a escolha de acolher um ser tão vulnerável, trouxe-lhe uma perspectiva diferente sobre o que realmente importava. Os dias de correria e estresse que antes preenchiam sua rotina deram lugar a momentos simples de alegria, ao lado dos dois cães, em uma casa tranquila, onde o tempo parecia desacelerar. Helena sentia que, ao cuidar de Sombra, ela também estava se cuidando, aprendendo a viver de maneira mais presente e com mais empatia. Um ano depois de sua mudança, Helena levou Sombra ao parque novamente, como se fosse um rito de passagem. Agora, ele era um cachorro completamente diferente. Ele corria livremente, sem medo, interagia com outros cães e, acima de tudo, parecia em paz consigo mesmo. Helena sentiu uma felicidade imensa ao ver Sombra tão confiante, sem os traumas que uma vez o definiram. Ele não precisava mais olhar para trás, para o sofrimento que havia vivido. O parque, que antes representava o início de sua dor, agora era o lugar onde ele mostrava sua verdadeira força. Quando ele se deitou ao lado de Luna, com os olhos fechados sob o sol, Helena teve a certeza de que, de alguma forma, Sombra havia se curado completamente. E ela, por sua vez, também se sentia transformada. Naquele momento, olhando os dois cães dormindo ao seu lado, Helena entendeu que havia resgatado mais do que um animal. Ela havia resgatado uma parte de si mesma que antes estava perdida no meio da rotina e da pressa. Sombra, em sua luta silenciosa, a havia ensinado o valor da paciência, da compaixão e do amor incondicional. E enquanto eles dormiam ali, em um lugar que finalmente os acolhia, Helena soube que, mais do que tudo, eles estavam finalmente em casa. O tempo foi passando e a vida de Helena com Sombra e Luna seguiu tranquila, cheia de momentos que ela agora valorizava mais do que nunca. Ela tinha aprendido a desacelerar, a ver as pequenas vitórias de cada dia como marcos importantes, não apenas para seus cães, mas também para ela mesma. Sombra se tornara não só seu companheiro, mas uma verdadeira lição ambulante de perseverança e superação. Cada dia que ele passava ao seu lado a fazia sentir que, na verdade, ele havia sido o verdadeiro responsável pela mudança em sua vida. Helena tinha uma nova visão sobre o que realmente importava: o amor, a dedicação e a coragem de transformar vidas, tanto a sua quanto a dos outros, em algo melhor. Ela nunca imaginara que um simples passeio ao parque, com um cachorro faminto e desamparado, poderia ser o início de algo tão grandioso. Agora, toda vez que olhava para a Sombra, ela via mais do que um animal resgatado. Viu uma alma que, assim como ela, tinha se reencontrado e que, apesar de todas as adversidades, havia encontrado uma maneira de viver novamente, com dignidade e confiança. Um dia, ao observar Sombra e Luna brincando juntos no jardim, Helena se lembrou da primeira vez que viu Sombra, quando ele estava fraco, arrastando-se atrás dela, implorando silenciosamente por ajuda. O olhar dele naquela época era o de um ser perdido, sem saber se merecia ou não uma chance. Agora, ao vê-lo correndo livremente com o pelo brilhante e os olhos cheios de vida, ela se deu conta de como o amor pode realmente curar. Não só curar feridas físicas, mas também aquelas marcas invisíveis, os traumas profundos que não podem ser vistos, mas que são carregados por dentro. A transformação de Sombra foi muito mais do que a recuperação de um cão resgatado. Foi um processo de cura mútua, onde ambos,
Helena e o cachorro aprenderam a confiar e a viver novamente, sem medo do futuro. Sombra, de alguma forma, havia salvado Helena tanto quanto ela o salvara. E isso ela sabia. Era algo que eles carregariam para sempre, como uma verdade silenciosa que os unia de uma forma que palavras jamais poderiam explicar. Naquele dia, enquanto os dois cães se afastavam para explorar um canto do jardim, Helena se sentou na varanda, olhando para o horizonte. Ela sentiu uma paz profunda, algo que há muito não experimentava. Era uma sensação de completude, de ter feito a coisa certa, de ter seguido seu coração, mesmo quando as dificuldades pareciam intransponíveis. As decisões que ela tomara, a mudança de vida, a coragem de não abandonar Sombra, tudo havia levado a esse momento de harmonia. E, embora soubesse que a vida nunca é completamente sem desafios, naquele instante, Helena entendeu que, por mais que o mundo lá fora estivesse cheio de incertezas, o que ela havia construído ali, ao lado de Sombra e Luna, era o seu verdadeiro lar. Um lugar onde o amor, a confiança e a amizade prevaleciam sobre qualquer obstáculo. Enquanto o sol começava a se pôr, Helena sorriu ao ver Sombra e Luna se deitando na grama lado a lado, com os olhos fechados, descansando após mais um dia de brincadeiras e aventuras. Eles estavam em paz, eles estavam seguros e, acima de tudo, estavam finalmente em casa. Ela sabia que, por mais que a história deles tivesse começado com dor e sofrimento, ela agora era uma história de renascimento e redenção. O amor incondicional, seja entre seres humanos ou animais, tem o poder de mudar tudo. E foi esse amor que deu à Sombra, à Luna e a ela a chance de criar uma nova vida juntos e para sempre.